Vamos lá, pessoal, bom dia, bom domingo, né? Eu tô gravando este vídeo domingo porque eu tentei gravá-lo ontem, não deu certo, a conexão não estava boa. Hoje, ao que tudo indica, o vídeo vai conseguir ir até o final, pelo menos a minha conexão tá boa. Quero saudar o professor Sumariva, que já deu ar das graças aqui. Muitíssimo obrigado, professor, que vai estar comigo em Campina Grande, dia 6 de outubro, falando no Congresso de Polícia Judiciária da Associação Nacional dos Delegados de Polícia da Polícia Civil. Então, ontem aqui, muita gente comentando, realmente, ontem foi frustrante, também acho, mas sem problemas. Eu vim aqui, domingão, meio-dia, para conseguir falar com vocês a respeito do artigo 159. Também hoje, domingo, às 10 horas da noite, temos o costumeiro grupo de estudos, às 10 horas da noite, no Facebook e no Twitter. Hoje vai ser um grupo de estudos diferente. Eu vou trabalhar com vocês classificação doutrinária de crimes. Alguns crimes esquisitos, algumas classificações estranhas que a doutrina nos apresenta e o examinador resolve cobrar em concurso, não é verdade? Então eu vou pedir para vocês diminuírem um pouco as mensagens para eu poder dar as dicas que eu preparei a respeito do artigo 59. É só o primeiro vídeo a respeito do artigo 159. Eu vou trabalhar o artigo 159 em outros vídeos, tá bom? Esse é o primeiro. Para quem está me acompanhando pela primeira vez, através do Periscope, eu estou estudando cada um dos artigos do Código Penal. Estamos no artigo 159. Esse vídeo, ele logo em seguida vai para o meu canal do YouTube, tá bom? Então, vamos diminuindo as mensagens. Quem não conseguir assistir agora, ou se estiver travando, só assista a reprise ou no meu canal do YouTube. Então, vamos diminuindo um pouquinho, por favor. Vamos diminuindo. Professor Sumariva, me corrija se eu tiver errado em alguma coisa que eu falar aqui. Grande professor Sumariva, acabou de lançar um livro, um manual de penal. Preste atenção, o artigo 159 do Código Penal pune o crime de extorsão mediante sequestro. O artigo 159 anuncia: é delito sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. A pena anunciada é de reclusão de 8 a 15 anos. Nós estamos diante de um crime contra o patrimônio, aliás, um dos mais graves crimes contra o patrimônio, punido com penas rigorosíssimas, que tem como sujeito ativo qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar o crime do artigo 159. É um delito comum, não exige qualidade ou condição especial do seu agente. Ontem eu consegui falar, hoje eu vou repetir, a respeito do sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? Também qualquer pessoa. Também qualquer pessoa. Aí eu perguntei e pergunto hoje novamente: pessoa jurídica pode figurar como vítima do crime de extorsão mediante sequestro? Pessoa jurídica pode figurar como vítima do crime de extorsão mediante sequestro? Pessoal, olha só que interessante. Se você pensar que o crime consiste em privar alguém da liberdade de locomoção e condicionar a liberdade ao pagamento de resgate, talvez você se sinta induzido a responder que pessoa jurídica, não tendo o direito de ir, vir e ficar, não tendo a liberdade de locomoção, não pode ser vítima do crime de extorsão mediante sequestro. Está errado. Pode sim. Se eu sequestro alguém, esse alguém já é vítima do 159. E se o pagamento do resgate se dá por meio do patrimônio de pessoa jurídica, que não se confunde com o patrimônio das pessoas físicas que a integram, a pessoa jurídica também foi vítima do crime do artigo 159. Se eu sequestro um empresário e quem paga o resgate do empresário é a pessoa jurídica da qual o empresário é sócio-diretor, como a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica também figura como vítima. Vítima, pois atingida no seu patrimônio. Compreenderam isso? Então, pessoa jurídica pode ser vítima, sim.
Rogério, no que consiste o crime? O crime consiste em, diz o artigo 159, o verbo nuclear, sequestrar pessoa. Rogério, pera um pouquinho. Você está falando em sequestrar, mas o artigo 148 do Código Penal, ele trabalha o sequestro e o cárcere privado. O 159, que tem o 148 como parte integrante, só fala em sequestro. E se o crime for praticado não mediante sequestro, mas sim mediante cárcere privado? Vocês já estudaram comigo que no sequestro existe privação da liberdade, mas sem confinamento. No cárcere privado existe privação da liberdade com confinamento. Ora, é óbvio que o artigo 159, apesar de só falar em sequestro e não cárcere privado, utiliza a expressão sequestro no sentido amplo, permitindo abranger o sequestro em sentido estrito, privação da liberdade sem confinamento, e o cárcere privado, privação da liberdade com confinamento. É o que prevalece. É o que prevalece, que o 159, apesar de utilizar o núcleo sequestrar, abrange o sequestrar em sentido estrito e o encarceramento. Joia? Vejam, nós estamos trabalhando o crime sequestrar pessoa. Qual crime pratica aquele que não sequestra a pessoa com o fim de obter resgate, mas acaba se apoderando de um animal e exige do proprietário dinheiro para libertar o semovente por ele apoderado? Qual crime pratica? Qual crime pratica? Claro que não pode ser o 159. O 159, ele fala em quê? Sequestrar pessoa. O animal não é pessoa. Por mais que você entenda que o seu animal é pessoa, acredite, não é. Ele é um semovente, é um semi-ciente, a nomenclatura pouco importa. Não é pessoa. Se não é pessoa, o crime é de extorsão, artigo 158 do Código Penal. O crime do artigo 159, aqui o professor Igor Pereira já está presente, já vou falar, professor Igor, do nosso debate de terça-feira. Muitos já perguntando o seu endereço no Periscope, já vou comentar. O professor Igor já está aqui presente, já vou comentar. Eu quero terminar as dicas perguntando para vocês o seguinte: quando que o crime de extorsão mediante sequestro se consuma? Prevalece que o crime de extorsão mediante sequestro se consuma com a privação da liberdade da vítima, visando a gente o quê? Obtenção de indevida vantagem econômica. Jóia? É o que prevalece. Se ele exige a vantagem ou se obtém a vantagem, isso é mero exaurimento. Isso é mero exaurimento. Agora veja. Precisa de uma privação da liberdade por tempo juridicamente relevante ou qualquer privação da liberdade já consuma o delito? Tem prevalecido que não importa o tempo da privação da liberdade, se maior ou menor o crime está consumado. Aliás, se maior o tempo de privação da liberdade, isso servirá para o juiz fixar a justa pena, tá ok? Então, o tempo de privação da liberdade não interfere no tipo, vai interferir na pena, tá ok? Agora vejam, nós estamos diante de um crime permanente. E se o crime é permanente, você tem que lembrar de 3 assuntos importantíssimos. Falou em crime permanente, você tem que recordar que o crime admite o flagrante a qualquer tempo da permanência nos termos do artigo 303 do CPP. Falou em crime permanente, você tem que lembrar que a prescrição só começa a correr depois de cessada a permanência, nos termos do artigo 111, inciso 3 do CP.
Falou em crime permanente, você tem que lembrar da súmula 711 do STF. Qualquer lei nova durante a permanência será aplicada ao caso, mesmo que mais gravosa. Então, falou em crime permanente, não importa qual delito é permanente, você vai lembrar do quê? Você vai lembrar do 303 do CPP, flagrante a qualquer tempo da permanência, 111, inciso 3 do CP, prescrição só começa a correr depois de cessada a permanência, e da súmula 711 do STF. Lei nova, durante o período de permanência, cuja vigência coincide com o período de permanência, vai ser aplicada ao caso, mesmo que mais grave. Compreenderam? Joia. Nós vamos ter um outro vídeo do artigo 159, onde eu vou trabalhar as qualificadoras, tá ok? E eu quero encerrar convidando todos para hoje às 10 horas da noite, acompanharem o grupo de estudos no Facebook e no Twitter. Nós vamos trabalhar 20 classificações doutrinárias estranhas dadas pela doutrina e que caem em concurso. Por exemplo, o que é crime do colarinho azul? Nós vamos falar disso hoje. Crime do colarinho azul, nós vamos falar disso hoje, tá ok? E eu quero convidá-los para terça-feira à noite. Terça-feira à noite, eu e o professor Igor Pereira, promotor de justiça no Ceará, nós vamos fazer um debate aqui no Periscope sobre o uso de bem público e as consequências penais e eleitorais. Eu vou falar de peculato uso, ele vai falar das consequências eleitorais do peculato uso. Terça-feira. Para vocês conseguirem assistir o debate, vocês têm que seguir no Periscope o professor Igor Pereira. Rogério, qual é o endereço do Periscope do professor Igor Pereira? É só você ir no meu Periscope e lá nas pessoas que eu estou seguindo, o primeiro que vai aparecer é o professor Igor Pereira. Clica lá e começa a segui-lo, senão você não vai conseguir acompanhar o debate. O debate vai ser constituído da minha fala, da fala dele, depois volta para minha réplica e aí ele termina na tréplica. Então, você que ainda não segue o professor Igor Pereira, entra no meu Periscope, nas pessoas que eu estou seguindo, você vai lá ver, professor Igor Pereira, pum, clica, está seguindo, terça-feira à noite vamos estabelecer um debate aqui pelo Periscope, tá bom? Joia? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, muitíssimo obrigado. Eu peço desculpa por ontem eu tentei 3 vezes, não deu certo. Tive que voltar domingo, talvez atrapalhando o descanso de todos, o sagrado descanso, concurseiro tem que descansar também. Mas vocês já sabem, domingo comigo continua sendo motivo para passar conhecimento. Hoje, 10 horas da noite, estamos juntos. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Acho que hoje a transmissão foi perfeita e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.